Vós, tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Paulo, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 3. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomando de preciosas intenções, conseguida a cura, porém refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos da esfera sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres, em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais, que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos, procedem dos filtros venenosos, compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humilde portadora de luz invencível. Então, a página vem nos trazendo esse conselho, né, que devemos trabalhar no bem, que devemos continuar nessa caminhada, né, fazendo bem, trabalhando na seara do Mestre, sem pedir nada em troca. Ele nos dá esse conselho aqui no final, né? Trabalhemos sem essa expectativa de receber alguma coisa em troca, né? E depois, muitos de nós, infelizmente, ainda pensamos assim, eu faço tanta coisa, ajudo muitas pessoas, eu vou à casa espírita, eu frequento a igreja, né? E aí depois que desencarna, não recebe esse título, né, de que você trabalhou, você foi uma pessoa, né, tão valorosa. E não é bem assim, né? A gente deve fazer o bem sem esperar nada, sem esperar esse reconhecimento tão valoroso, né? Sem esperar esse título, né? Uma outra página que eu li, aqui está em casa, fala disso, né? Que a gente, quando desencarna, muitos dos nossos irmãos esperam esse título de santos, né? Por conta de vários trabalhos, né, que fez aqui na Terra. Então, fica esse conselho do nosso querido Não, Paulo, mas não, filho. Eu queria o pé, esse aí, será? Era bicho, né?
Cheguei. Vamos fechar nossos olhos. Sinalizar que nós somos Jesus. Agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa. Glorioso Mestre, aqui estamos, Senhor, o coração repleto de gratidão pela oportunidade de estar nessa casa. O Senhor possa envolver a Cristo, Senhor Jesus, encarnados e desencarnados. Que o nosso amor possa envolver a todos nós, Senhor. É todos aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, querendo das lutas, os presídios, nas unidades orfanatos, que todos eles possam sentir essa presença neles, Senhor. O Senhor possa envolver nessa noite nosso amigo Paulo César, o mentoria que possa estar lá dele, nosso Senhor, na noite de hoje, para que ele possa transmitir tudo isso, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Jesus, que assim seja, graças a Deus. Queria saudar os irmãos, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre com o seu amor inefável e sagrado. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de vir aqui escutar minha palestra. Mas vou ler aqui uma musiquinha que é bonita, vou ler aqui fora, cantar ela fora do tom e na capela. Ela tem ela tem um recado muito bonito, né, que tem a ver aqui do nosso capítulo, que a graça, a Maria da Graça passou, é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. E aqui fala de um amor mais universal, um amor ao nosso mundo. Ela lembra uma mensagem do Cristo, que ele fala: vós sois o sal da terra, nos convidando a pensar, de sermos preservadores, né? O sal era o maior preservador daquela época, já que não tinha geladeira, né? Então ele conservava carne, né? Tudo quanto era alimento daquela época. Era o recurso da época sobre preservação. Podemos pensar então qual esforço cada um de nós está fazendo para preservarmos nossa família, preservarmos nossas amizades, preservarmos todo quanto é tipo de relação que nós temos na vida. Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso eu quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver a paz na terra, amor.
o pé na terra, a paz na terra, amor. O sal da terra, és o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã, vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois, para construir a vida nova. É só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vai reencarnar depois. Deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa fluir o amor. O sal da terra. Vou ler aqui na íntegra o capítulo que a Maria das Graças passou. O maior mandamento. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, os saduceus Aí, por favor, gente, quem quiser fazer os comentários, que essa parte que eu não consegui memorizar muita coisa para comentar, não. Aí os saduceus, né, que tá dizendo aqui que Jesus tinha feito eles se calarem, porque a notícia de Jesus é toda interior, né, toda espiritual. E os saduceus, eles não acreditavam na vida espiritual, né? Para eles a vida era toda material. E tanto que quem era amado por Deus, abençoado por Deus, era quem estava abençoado nessa vida material. Aí eles poderiam dizer, por exemplo, um governador é alguém que Deus ama muito, deu para ele um reinado, e após a morte não haveria mais nada, acaba no corpo. Acreditavam, né, que Deus existia, mas só esse espírito aí, o resto nada era espírito. E Jesus conversando com eles não conseguiram... contra a autoridade de Jesus, né, afirmar essas coisas que eles acreditavam equivocadamente. Reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes mandamentos, nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Isso que já é bem explicativo, né, para o que foi dito aqui em cima. Tratai todos os homens da mesma forma que quererias que eles vos tratassem. Então é muito bom, né, a gente tratar cada irmã com respeito, né, com um sentimento positivo no coração, uma energia boa no olhar, saudar com um sentimento no coração. Eu já falei para vocês, eu escuto muitos ensinamentos do Sai Baba, por exemplo. Ele, quando fala de saudação, ele fala que pode ser às vezes um truque meio perverso das pessoas, né, de quando vai saudar a outra, né, ao invés de dar uma saudação boa, né, que venha do coração, não vem às vezes algo do coração, vem algo às vezes que vai te causar agitação, né? Ou às vezes a pessoa passa pela outra e fala um opa de um jeito que mais assusta do que às vezes uma saudação respeitosa. E particularmente ele indica para usar o namastê, né, que é o Deus interno, saúda o seu Deus interno.
mas aqui no Brasil nós temos mais a cultura do bom dia, né? Mas é importante que seja do coração, né? Porque não é só a palavra, né? Nós temos sempre as nossas trocas energéticas na palavra, no toque da mão, abraço, e aqueles que estão casados, né, têm as maiores trocas energéticas, e faz com que uma vida mesmo fique unida, né, na outra vida, e dessa forma, né, a intensidade, o Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, que é como se fosse a relação do estômago e cérebro, por exemplo, essa intensidade, né, das pessoas que se relacionam afetivamente, a ligação é muito forte. Então a gente tem que entender se a ligação que a gente está criando é positiva, né, desde o princípio, desde uma simples saudação até a amizade ou qualquer coisa que a gente queira que se perpetue depois. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando, e dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e saindo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Então aqui explica que Deus nos ama muito, né, por causa da proporção aqui que está explicada, né, que ele perdoou aqui foi muito mais, né, do que o irmão, quando saiu de lá, não quis perdoar quem devia ele. E em outra parte também, né, tem um ensinamento parecido com esse, ensinado por Jesus também, né, quando ele vai lá na casa do Simão, e o Simão, ele escutando os pensamentos do Simão, que estava olhando para ele, quando nessa casa chegou uma mulher, e ele ficou, e ele não repreendeu a mulher de ter entrado na casa. A mulher se prostrou aos pés dele, chorou aos pés dele, e o Simão pensou: ele não é profeta, porque ia saber que essa mulher é impura. Aí Jesus falou para ele, né, tipo o que fala nessa parte aqui, que se uma pessoa te deve, Simão, és um hábil negociador, né, se alguém deve 500 e outro deve 50, e ambos perdoou, tiveram as dívidas perdoadas, então o perdoador dessa dívida amou mais quem? Amou, e respondeu, né, logicamente, quem teve uma dívida maior perdoada. Aí ele falou para a mulher: os seus pecados estão perdoados. E falou para Simão: eu entrei aqui, você, como reza a tradição, não me deu o beijo, não me deu água para eu molhar o rosto, uma toalha para me secar, mas essa mulher me tratou com todo amor. Então, por muito amar, ela está sendo perdoada. E algumas pessoas ali se agitaram, pensando, né, que a autoridade que ele acha que tem, né, para perdoar pecados. E então, e essa mulher, né, aos prantos, ela disse para ele: eu sou uma mulher em escombros. E ele levou ela até uma janela, porque era primavera e tinha muitos escombros ali do lado.
Aí os escombros estavam todos envolvidos em flor. Aí ele disse: olha o amor que Deus tem para cuidar dos escombros. E ela, desde então, foi se convertendo e amando com muita pureza o Mestre Jesus. Um dia eu pretendo escrever um livro, se tudo for dando certo, ou se for possível, pelo menos, vai se chamar Jesus Explica Jesus. Os outros servidores, seus companheiros, vendo que se passavam extremamente aflitos, foram informar seu senhor de tudo que tinha havido ocorrido. Então o senhor, fazendo vir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de todo o que me devias, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesses piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Então, Deus nem cobra essa mesma proporção da gente, mas se a gente perdoar, a gente tem pelo menos tempo de agir livremente para ir resgatando as nossas dívidas, se não cometermos erro similar ao que esse homem aqui da história cometeu. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que ele tiver cometido. E nesse âmbito a doutrina espírita nos ajuda muito, né, para a gente não ficar se sentindo vítima, né, que a gente, quando não detecta o mal que fizeram para a gente agora, né, nós temos o recurso da crença das reencarnações passadas, que isso vem para depurar as nossas dívidas. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Alguém quer comentar? Essa passagem, né, ela tem também como um ótimo exemplo, né, além da passagem lá do Simão, Lucas 10, 25 a 37, que é a famosa parábola do bom samaritano, né, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, aí ele viu no caminho quer dizer, esse homem, né, que foi abordado, né, assaltado, atacado, espancado, caiu à beira da estrada, desfigurado, ficou irreconhecível. Aí ele ali naquela condição terrível, quando passou alguém que vinha do templo, esse alguém ficou em dúvida: será que eu ajudo? Porque ajudar é fazer o próximo que eu gostaria que fizesse para mim. Aí ele pensou: como ele sabia que o superior dele estava vindo, né, eu vou observar o que o meu superior tem de exemplo para dar, né? Olhando o superior dele vir, e o superior passou de reto também, né? E ele, com os problemas que ele pensou que ia arrumar, ajudando aquele homem, porque ele poderia se contaminar com as energias daquele homem e tal. Ele tinha feito o ritual no templo, ia ter que gastar mais recursos, comprar mais animal para sacrificar,
o ritual de purificação, ia perder mais tempo. Então ele decidiu também ir embora. E quando vinha um samaritano, que é da tribo da época lá, vamos dizer, que tinha uma certa rixa, né, com os judeus, ajudou esse homem a cair da beira da estrada, cuidando das suas feridas, levando ele para uma hospedagem, dizendo que podiam cuidar dele e que depois ele restituiria tudo que fosse gasto. E então Jesus usa essa parábola, né, para exemplificar muito bem, para falar do próximo, né? Nos dois sentidos a gente aprende a ver quem é o nosso próximo, quando a gente está caído à beira da estrada e precisamos de ajuda, e quando a gente tem um recurso e pode ajudar. Então, isso de amar o próximo como a si mesmo, a gente não precisa também pensar só nos nossos irmãos humanos, né? Podemos pensar também nos recursos e a natureza, o mundo que Deus deixou aqui pra gente. Como que a gente cuida melhor do nosso orbe, como disse aquela música ali que eu li. Por exemplo, uma coisa muito boa tomara que melhore os recursos aí entre governo e a população, na questão da gente conseguir reciclar mais as coisas, né? Para dar o meu contributo ali singelo, eu gosto de reciclar as coisas em casa, aí eu levo na casa de uma senhora que vende essas coisas que recicla e dou lá para ela, e ela vende. Aí um acaba ajudando o outro. E como diz aquela filosofia, né, que se todo mundo estiver fazendo a mesma coisa que é positiva, né, o mundo inteiro pode se transformar. E aquela historinha simbólica também, né, da pessoa que está na beira da praia, devolvendo para o mar várias estrelas do mar, e tinha lá milhares de estrelas, e chega alguém e fala, mas não vai fazer a mínima diferença, tem muita estrela do mar aí. Aí não importa se eu vou fazer diferença entre essas milhares, mas para essa aqui eu faço toda a diferença. Continua o trabalho dele. Podemos pensar positivamente assim também, quando a gente ter coragem de fazer algo que é positivo, não desistir. Outro bem singelo que a gente pode fazer também, por exemplo, é pela nossa energia, né? Não deixar nada desperdiçando, porque todo recurso que a gente tem está destinado a acabar, né? Naquele documentário lá de 2019, Tata Limite, o Chico Xavier, ele fala que no futuro vai ter como o ser humano cultivar água na Lua. Eu pensei, mas água? Temos tanta água, e que existe risco de no futuro ter guerra por causa de água, né? Então a gente tem que ter conscientização de recurso, por exemplo, energético. Se a gente, tudo que a gente puder fazer e conseguir economizar, por exemplo, nossa luz elétrica, né, de não deixar as coisas ligadas à toa, coisa muito simples que nossos pais ensinam pra gente, né, desde cedo, chamando nossa atenção. Não somos sócio da Light, e a gente vai aprendendo. A gente cultivar, né, a cuidar, a ter mais amor pelas vidas mais simples, mais inferiores, inferior entre aspas, né, porque igual no dia lá que o Chico, na humildade dele, estavam elogiando muito ele falou, não, eu sou um verme. Aí o Emmanuel falou para ele, o verme cumpre seu trabalho de forma integral, e é muito importante o trabalho que o verme faz na Terra. Você cumpre o seu trabalho de forma integral, Chico? Perguntou Emmanuel. Integral não. Então, até se comparar um verme, pra gente às vezes é meio difícil. Então, se a gente puder cuidar das nossas, ter em casa algumas plantas, cuidar, é uma vida que está evoluindo, né? São vidas que a gente está cuidando, está evoluindo. Evitar matar os bichinhos, né? Puder recolher eles e colocar em outro lugar. Lá na roça, lá, uma vez eu vivi uma aventurazinha lá, perigosa, mas ainda bem eu consegui fazer o bem pro bicho. Achei lá uma cascavel adulta,
bem grande mesmo, um chocalho, tudo, balançando o chocalho. Eu coloquei uma planta, eu não vi não, eu coloquei uma planta do lado dela assim, eu estava fazendo serviço lá para minha chefe lá, e ela balançando o chocalho. Quando eu... Aí eu consegui pegar uma haste de boxe de banheiro que tinha quebrada lá, aí eu peguei ela assim, ela escorregou e caiu. Aí eu esperei ela girar de novo, eu peguei ela na haste de novo, coloquei numa caixa de mala dessas de aeroporto que tinha lá, da minha irmã adotiva lá. Aí, assim que ela caiu lá para dentro, instantaneamente eu fechei a caixa, levei pro posto de saúde lá, e de lá eles falaram que tinha como direcionar para algum órgão que fosse soltar ela num lugar mais seguro, porque eu vou pegar lá e soltar em qualquer lugar, né? É um animal muito perigoso. Então, recolher aranha, né? Até se tiver como, né? Uma vez eu vendo uma palestra do Sai Baba, ele dizia: vocês vão para o templo e escutam sobre amor, vocês têm a intenção de amar e tudo, mas às vezes não tem consciência direito das coisas. Você chega na sua casa, chega no seu quarto, tem uma barata e você toma todas as providências possíveis para assassinar a irmã barata. Se você puder direcionar ela para outro lugar, é uma coisa mais benigna, mais caridosa. Tem uma história no Mahabharata, que é a Bíblia dos indianos, que um grande rei asceta, ele praticava muito ascetismo, e ele, por fim, na vida dele, o último ascetismo que ele foi praticar era o de não falar, ele fica voto de silêncio. Aí uns bandidos invadiram a casa dele procurando uma pessoa lá, ele viu a pessoa entrar, mas como ele estava em voto de silêncio, ele não podia falar, e aconteceu algum problema lá e ele morreu empalado. Ele perguntou quando ele foi para os mundos superiores, para um mentor lá: o que aconteceu que eu tive que morrer assim? Eu não lembro de ter cometido pecado. Ele falou: o único pecado que você cometeu foi quando você era criança e você furou um insetozinho na grama e morreu empalado, igual você furou. Cuidar das nossas próprias energias também, né? É uma caridade para nós mesmos, né? Através da oração, dos bons pensamentos, porque tá, né, no Evangelho, na parte que o Espírito fala que uma das caridades que a gente pode fazer é o pensamento, e o pensamento ele é muito constante, né? A ação que a gente faz com o nosso corpo físico não tem comparação tanto de pensamentos que a gente tem. E quando o mestre Sai Baba ele vai falar, por exemplo, dos mundos, ele fala que o mundo astral é infinitamente maior que o físico e que o mental é infinitamente maior do que o astral, e assim em diante, né? O causal. Então, se a gente puder pensar o que é positivo, é muito bom, que é muita coisa que a gente vai fazer mentalmente, é muita caridade, né, poderíamos dizer assim. Um exemplo na vida assim, quando a pessoa está numa profissão que ela detesta, ela pensa muito negativo, implica com os outros, briga com o chefe, briga com quem trabalha junto, briga com quem está competindo, e várias coisas, né? E tudo isso naturalmente faz pensar muito negativo. Se a pessoa conseguir se esforçar, né, de dar o seu melhor ali, aproveitar a oportunidade da paciência, que é a maior forma de fazer caridade, é a que mais tem oportunidade de fazer caridade, e através da evolução dela de poder trabalhar e melhorar a inteligência, ela consegue se organizar para buscar o que ela goste de fazer, né? Através de um curso, de uma profissionalização, ou de algo que ela domine, né? Mas precise crescer nisso para isso poder render, porque tem coisa que a gente sabe fazer, mas não dá dinheiro nenhum. O amar o próximo, né? No sentido do amar os animais, por exemplo, a gente conseguir diminuir, né, o tanto de carne que a gente come, por exemplo, porque a carne ela demora muito para fazer digestão, né, dias, né? Então não é necessário ficar comendo todo dia carne.
Então, se a gente conseguir diminuir, a gente beneficia também até a água do planeta, porque no Brasil, por exemplo, o que mais tem comércio da carne bovina. Tem muito mais gado do que pessoas, e a gente pensa o tanto de água potável que esses gados têm que consumir para viver. Então, os rios voltariam a fluir se não tivesse que consumir tanta água potável, e rios são coisas que dá muito poder para o país. Uma vez eu estava vendo uma palestra do professor Roque, que é um dos que tem um canal que fala sobre guerra, um dos maiores do Brasil. Aí perguntaram para ele por que o Brasil é subdesenvolvido. Aí eu achei que ele ia falar alguma coisa a ver com guerra, porque a gente é fraco belicamente, não sei. Mas ele falou, porque aqui o clima é tropical. E ele falou, como exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, lá o clima é temperado, você consegue organizar tudo que você vai fazer, porque é tudo muito previsto, o tempo, né? Quando é tropical é tudo aleatório, você não consegue se organizar direito. Então lá eles conseguem se organizar com trabalhos dele, e lá tem muito rio, então a coisa do transporte fica muito facilitada e muito barato, e isso enriquece muito um país. Eu fiquei bem surpreso dele ter falado um negócio desse. Então, se a gente conseguir beneficiar esse bem que é a água no nosso planeta, para ter mais água potável, termos mais rios, menos rio poluído e seco, é uma ajuda muito boa para todos nós, para as nossas futuras vidas, né? Queremos habitar um planeta bom, com recursos, né? Imagina a gente reencarnar para entrar numa guerra por água, é triste. Então, é muito benefício que a gente consegue quando a gente consegue ter mais equilíbrio em tudo que a gente faz, coisas que a gente não precisa, é supérfluo. A gente pode treinar essa disciplina para melhorarmos, né, e pensarmos no bem de todo mundo, não só no nosso. Então, Jesus, ele exemplifica muito bem para a gente, de forma literal, para a gente aprender mais sobre essa coisa do amar o próximo como a si mesmo. Aqui, por exemplo, Mateus 25, do versículo 35 em diante, ele fala aquela parte do tive fome e me destes de comer. Aí a gente pensa, né, o que a gente consegue fazer, né? O Centro Espírita é tão bonito, né, quando eles conseguem se organizar, fazer a campanha da sopa, né, ajudar quem está precisando. No inverno, por exemplo, uma pessoa receber uma sopa quente de noite, depois de estar numa situação de fome, né, as ruas mais vazias, muita gente se protegendo nas suas casas e esquecendo dos irmãos que estão lá fora com frio, com fome. Os centros espíritas ajudam muito com essa coisa da doação, né, da sopa, por exemplo. Estive nu, não me destes de vestir. Quando a gente tem roupas, né, leva para casa espírita, arruma um jeito de doar. Se a gente conhece, de mexe, a gente conhece alguém que precisa, né, se a gente lembra que precisa doar, né, a roupa que não esteja com nenhum tipo de problema, né, faltando botão, furado, vai servir, não precisamos sempre descartar. Tive sede, me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Isso aqui, né, isso aqui é de um amor muito gigante, né? Imagina, naquela época, né, chegava alguém de outro local pregando uma coisa que você nunca ouviu antes, e você oferecia para hospedar o desconhecido ali, né? É muito amor. É muita confiança, né? Pensando em Deus mesmo. Adoeci e me visitastes. Situação que passa, todo mundo passa, né? Aparece algum parente, algum amigo doente. É muito bonito, né? A gente poder visitar, levar uma fruta, né? Conversar com a pessoa. Isso leva um bom ânimo para ela se recuperar, ela fica feliz. E nós ficamos também melhor da consciência, ficamos mais alegres por estarmos
fazendo esse tipo de atitude positiva. Estive na prisão e me visitaste, visitar também alguém, se a gente conhecer, né? A pessoa está em estado de prisão, às vezes o estado de prisão nem é carcerário, assim, literalmente, às vezes está em estado de prisão porque a pessoa está engajada em alguns problemas que ela não tem tempo, mas você sabe que ela gostaria de receber uma visita, você vai. Às vezes uma pessoa que está entrevada em casa, numa cama, você consegue visitar ela, conversar, você leva assim um alento para ela. Seria muito bonito se na casa espírita a gente conseguisse fazer algum projeto no futuro para fazer literalmente, né, o que Jesus pediu na questão da pregação de peregrinar, né? Igual os testemunhos de Jeová, eles fazem, é muito bonito que eles vão em dupla, né? Teve um dia que lá na época que eu morava na roça, lá me deu um surto de vontade de querer fazer alguma coisa boa. Aí eu saí alguns dias de folga, eu ia pregar em alguma casa e ia falar de espiritismo mesmo. Você conhece? Eu falando de espiritismo. Cheguei numa casa com um amigo que estudou comigo. Aí ele falou para mim: PC, quando Jesus enviava, você me falou que sua religião é cristã, né, espiritismo. Quando Jesus enviava, sempre enviava os discípulos em dupla. Aí eu pensei, é mesmo, talvez eu estou meio louco nessa atitude minha. Aí eu desisti, eu parei. Pensar melhor, tentar. Oi? Mas para a pessoa que está começando a conhecer ele no espiritismo, né, se ela vê duas pessoas, geralmente dá um pouco mais de confiança mesmo, que você faz parte de uma instituição, um projeto, uma coisa, e um apoia o outro. Essa questão, né, dessa peregrinação, igual você deu o exemplo dos testemunhos de Jeová, né, que eles vão nas casas. Realmente a gente não faz, né, esse trabalho que eles fazem, que é um trabalho também muito edificante. Mas a gente também tem outras formas, né, de evangelizar, de divulgar, né? Sim. Então a gente pode aproveitar todas as oportunidades que a gente está perto de alguém, próximo de alguém, e ali sim falar, né? Então assim, não é que não tenha necessidade de ir na casa igual eles fazem, né? Não incomodando igual um fanático, né? Mas tendo oportunidade, fala com a pessoa. Mas no ônibus, estou conversando com alguém, eu já passei por isso, estou esperando o ônibus. Aí tem tinha uma pessoa do meu lado, aí começou a conversar comigo, de repente surgiu o assunto de religião, a pessoa é evangélica, né? Aí ela falou com a vida dela, eu falei comigo. Então assim, é uma forma também da gente estar fazendo esse trabalho, só que assim, diferente questão assim, de não ir na casa da pessoa. Hoje em dia isso daqui, né, é antigo. Hoje tem as mídias, tudo mais facilitado, né? Sim. Não precisa ser literalmente assim na canela hoje em dia. Mas o trabalho que eles realizam Muito bom. Então, existem infinitas formas, né? Ninguém de nós... É muito difícil quando a gente tem que exercitar a paciência de ser criticado, de ser vítima de julgamento. Então, o Mateus 7, né, é muito importante. Não julgar a fim de não ser julgado, né? Porque do jeito que você está medindo, você vai ser medido também. Então, a caridade de não julgar, né? Jesus dá um exemplo muito incrível, né? Na passagem lá com a mulher que foi surpreendida em adultério. E convidam ele para fazer o julgamento, né? Mas no julgamento não tinha o homem para ser julgado, né? Ele sabia quem era, só de olhar, o homem estava por ali, ele sabia onde estava aquele cara. E Jesus, então, não fez um julgamento do jeito que eles pediram, né? Ela vai ser apedrejada ou não, porque senão, né, está indo contra Moisés.
E se sim, né, tá fazendo maldade ao próximo, matando. Então ele convidou a consciência que ele não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o homem que estava por ali, ele passou por ele com total indiferença, e esse homem ficou com uma certa birra de Jesus por causa dessa indiferença que Jesus teve com ele, e tratou a mulher dele com carinho, com atenção. E mais tarde na vida que ele escolheu viver, né, quando ele começou ali o casamento, ele estava bem com ela, mas depois começou a se sentir seduzido pelos convites do mundo, das noitadas, de álcool, outras mulheres atraentes. Então ele foi dando cada vez menos atenção para essa mulher até ela chegar a esse ponto aí de cometer esse erro. Mas depois de 10 anos que essa mulher, quando ficou trabalhando na casa do caminho de Jesus lá, porque ela não tinha onde ficar, Jesus deu conselho para ela: faz para você o que for possível você fazer. E ela encontrou de novo esse homem lá, e ele estava lá leproso, morrendo, e eles se reencontraram novamente. Mas ele certamente, depois dessa experiência, ele se renovou, ele certamente renasceu de forma transformada. Então às vezes é um pouco complicado pensar nisso para quem não tem a crença espírita, né, por causa do nosso orgulho, porque a gente às vezes é maltratado de forma que a gente vai pensar assim: eu jamais faria isso com alguém, mas não faria isso com alguém agora, né? Se a gente volta lá uns séculos atrás, a gente consegue ver que a gente estava sendo o algoz que a gente às vezes tem que aturar hoje em dia. A gente estava sendo às vezes o malandro que está tentando ganhar vantagem em cima das nossas coisas. Hoje em dia estávamos sendo o filho rebelde, e tudo quanto é situação difícil levando aí para a vida da pessoa. Nós fomos cada um desses personagens que passam pela nossa vida, oferecendo aí a oportunidade de sermos mais caridosos, e o esclarecimento que a doutrina espírita traz para a gente com esse conhecimento da reencarnação é muito bom, né, para a gente não se perder, né, nesse caminho, porque se estamos sofrendo muito, todo esse sofrimento ele é depurador, é uma bondade, né? Jesus disse: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Mas ao mesmo tempo, com esse conhecimento, a gente não pode ficar, às vezes, alimentando, às vezes, um desejo de vingança, né? Ah, não vingo não, mas Deus vai se vingar por mim. Essa pessoa está fazendo maldade, mas vai se dar mal lá na frente. E às vezes no fundo do coração a gente está um pouco alegre de saber que essa pessoa vai se dar mal. Então é bom. É bom a gente prestar atenção na gente. Se a gente não está com esse desejo, vai Deus, vinga logo, ela já pecou bastante. É bom a gente fazer diferente, né? Jesus diz: se estão te perseguindo, ore pelos que te perseguem. Não é ficar clamando para que a mão da justiça venha em cima dele agora, porque Deus tem a capacidade de perdoar muitas coisas. Às vezes essa mão da justiça só vem numa vida posterior. Às vezes a pessoa tem recurso para a vida inteira. Tem uma pergunta, né, acho que nos Salmos, né? Porque o mal prospera. Porque às vezes a paciência de Deus ela às vezes não, ela é sempre perfeita, e a pessoa precisa daquela experiência mais integral, né, para ela, se fosse até um certo ponto, ela não juntaria às vezes ações para conseguir ter consciência mais lá na frente para se arrepender. Ela precisa
experienciar mais essa coisa dela aproveitar dos recursos que ela tem, porque hoje ela está de uma forma, né, mas a ciranda da vida vai acontecendo. Quem hoje tem muito pode vir com um pouco depois, e cada hora, em cada uma dessas coisas, uma oportunidade. A oportunidade de ser beneficiado pela experiência, né? O apóstolo Paulo dizia: eu sei ser feliz na opulência ou na miséria, porque ele já era experimentado, né? Como fariseu, ele tinha o pai dele, recurso enorme, ele tinha dupla cidadania de Tarso lá, ele era tanto romano quanto judeu, ele tinha muito conhecimento, ele era até recurso físico, ele tinha um bom porte e era treinado nos esportes, era campeão nos esportes. Então ele era rico de várias formas, né? De recurso, de inteligência, de saúde. E quando o Estevão estava morrendo, né, nos seus olhos de profeta clarividente, ele viu, né, quando toda essa energia estiver sendo usada em nome de Jesus, isso vai ser muito bom. E não teve raiva do Paulo matando ele ali, ele teve sabedoria e amor. O Paulo mais tarde viria a ser muito miserável da parte material, né, tendo que trabalhar nas coisas mais simples, de artesão, caminhar muitos espaços a pé. E então essa herança atlética dele ajudou ele nessa coisa de ter que caminhar muito. Ele era comunicativo, sabia várias línguas, então passando de lugar em lugar ele conseguia se comunicar. Era inteligente, era estratégico, né? Quando ele chegou lá para pregar para os gregos, ele estudou o que os gregos pregavam antes de pregar sobre Jesus, né? Ele encontrou lá, por exemplo, o Deus desconhecido, aí pediu para fazer uma apresentação. Esse Deus desconhecido aí eu conheço ele, conheço o filho dele, apresentou estrategicamente Jesus ali para os gregos. Então, todo esse recurso, né, que a gente vai adquirindo nas nossas experiências aí, um dia vamos usar todos eles positivamente para a obra do divino, para a obra da nossa consciência, né? A nossa era agora é a era do encontro do Cristo interno, né? Nossa era de Aquário, o encontro de Deus, o Filho do Homem, né? É Deus vindo agora de dentro para fora, do coração. Tivemos a oportunidade, graças a Deus, de conhecermos Jesus, né? Um Deus encarnado, né? Um Espírito puro, um Espírito de luz encarnado, um Cristo, né? Que em outras vertentes é chamado Avatar. E temos até hoje, Deus não abandona a gente nunca, temos até hoje exemplos de homens de tudo quanto é nível de evolução. É só a gente ter paciência de pesquisar, procurar. Ainda temos poucos, mas temos ainda homens santos, até mesmo um avatar encarnado nós temos, que o Sai Baba falou que quando desencarnasse, ele desencarnou em 2011, ele falou que ia voltar em 2019, então ele é uma criança viva. Uma das coisas que mais me deixa assim pensar que a Terra tem segurança, apesar desses rumores de guerra que temos por aí, que eles têm bomba atômica, mas agora está tudo transformado. O próprio governo está falando mais sobre as verdades do mundo, para não deixar a gente alienado sobre as visões que temos aí no nosso mundo de OVNIs, de vida plasmoide em volta do planeta, porque antes isso daí era só relato de pessoa para pessoa, quem quisesse fazer isso. Agora os órgãos estão fazendo isso, a NASA está divulgando isso agora também. Então está tudo evoluindo muito de certa forma, para a gente ter mais conhecimento da verdade, que Jesus disse que a verdade nos liberta.
Então estamos caminhando para essa era de desenvolver o Cristo em terra, porque um avatar é alguém que você consegue acessar dentro de você mesmo esse amor infinito divino. Se você fosse pesquisar, qualquer um de vocês forem pesquisar sobre o Sai Baba, por exemplo, ele era alguém que todo mundo na presença dele ficava 100% reverente, não importa quem fosse. Todo mundo ficava 100% reverente, como diz na Bíblia, eis que todo joelho se dobrará. Eu nunca vi essa frase tão real na questão da existência desse avatar, do Sai Baba, ainda bem que o nosso querido Divaldo foi ter lá pessoalmente com ele, e ele perguntou para o Divaldo: você acredita que eu sou Deus? E Divaldo falando: eu vindo de uma crença cristã, eu sou espírita, eu não acredito que você seja Deus, mas acredito que você é um espírito de luz, é um espírito superior. Aí ele sorriu, colocou a mão no peito do Divaldo e curou a angina do Divaldo. O Divaldo tem esse relato. Ele foi lá com o professor Hermógenes, que no Brasil o professor Hermógenes é a maior referência de ensinamento do yoga, aí seria ele, né? Do yoga da cultura indiana. E ele conhece com muita sabedoria a parte filosófica do yoga, que é muito linda, é muito boa, não é só ficar fazendo alongamentos com o corpo, é também isso, mas a parte filosófica também é de muita sabedoria e é muito útil. E o Hermógenes tem uma frase que ele diz, por exemplo, ele é vegetariano, aí numa entrevista ele diz: quando eu comecei a ser vegetariano, eu comecei poupando 2 animais, eu e o outro. Aí ele adotou isso para a vida mesmo, né? Como quem pensa no amor ao próximo, dando bastante valor ao ponto de parar mesmo. Mas tem gente que não pode. Por exemplo, o nosso maior divulgador do momento, que é o Haroldo Dutra, ele disse que foi parar e ficou anêmico, aí não dava. Aí ele falou que não tinha como para ele. Mas quem se sente seguro com isso, né? O Paulo falou: não fique discutindo sobre isso, cada um faz isso conforme a sua própria consciência. Ele falou: isso não é uma coisa para ser discutida, não. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Jesus nos abençoe. Valeu. Possamos ser merecedores, Senhor Jesus, de receber, através desses amigos espirituais que aqui estão, as energias necessárias, Senhor, para recompor as nossas energias, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que essas energias possam nos envolver, Senhor, trazendo alívio das dores, o conforto, a paz. Todos aqueles irmãos nossos, Senhor Jesus, que também foram colocados no caderno de ligações, que eles possam ser envolvidos por essa equipe espiritual dessa casa, nas energias de paz, de alegria. O Senhor possa permitir também que essa energia que nos envolve possa ser levada para os nossos lares, os lares dos nossos vizinhos, para a nossa cidade, para o nosso país e para o nosso planeta. Que as energias de paz, de harmonia,
possamos sair daqui, Senhor, do coração cheio de paz. Que assim seja.